Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Domínio da Mente. Aqui eu vou trazer muitos conceitos de programação mental, foco, disciplina para ajudar você a atingir seus objetivos. Meu nome é Akira, eu sou programador mental e meu objetivo é levar você de procrastinador a realizador. E o tema do vídeo de hoje é insegurança ou incapacidade, aquela velha frase: sempre acho que eu não estou pronto, que eu não sou bom o suficiente. Me conta aqui, você é desse jeito? Você se acha incapaz, se acha inseguro, você acha que nunca está pronto para as coisas? Conta aqui como que é a sua rotina. Quando você pensa em começar um projeto novo, como que é? Você se sente inseguro? Você fala assim, ai, putz, acho que eu não estou pronto, acho que eu não sei o suficiente. Ou então, às vezes, você até acha que sabe o suficiente, mas você fica assim, putz, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Ah, melhor não fazer. Adivinha. Isso é muito natural, isso é normal do ser humano. Você foi promovido a ser humano, então isso acontece, tá? Todo mundo sente isso, tá? A maioria das pessoas sentem isso. Se você acha que é diferente, porque, não, mas eu vejo que tem gente que consegue fazer as coisas, mas enfim, todo mundo sente essa insegurança em algum momento. Principalmente para projetos novos, para coisas que você nunca fez na vida, para coisas que talvez você não tenha tanta experiência, então não tenha passado por essa experiência. Então é muito, muito natural a gente sentir essa insegurança. Mas então o que, que é? Então por que é que a gente sente essa insegurança, essa falta de capacidade, né? É o seu cérebro se defendendo, é o seu cérebro te protegendo de você fazer algo novo, porque algo novo representa ameaça, representa perigo para o cérebro. O cérebro não quer que você se envolva com perigo. Por quê? Porque há alguns anos atrás, nossos ancestrais, a gente vivia num mundo muito mais escasso. Eu sempre falo disso, mas acredita em mim, todas as mecânicas, todos os problemas que a gente tem, tanto emocional, é, é tudo, é tudo por conta dos nossos ancestrais, porque o nosso cérebro é projetado para um outro tipo de mundo. O que acontece? A gente construiu um mundo que ele não tá, o nosso cérebro não está pronto, ele não assimila ele. O cérebro não entende que esse mundo que a gente vive hoje é o mesmo mundo que a gente foi projetado. Então ele é projetado para um. É como se a gente fosse um Jeep e tá vivendo no asfalto. O Jeep ele é projetado para sentir pressão, perigo, para sentir aquela para tração, para lama, e aí de repente você tem uma estrada asfaltada. Então é basicamente isso que está acontecendo com a gente. A gente é um Jeep no asfalto. E a insegurança nada mais é que um sistema de defesa do nosso cérebro para te proteger desses perigos, de coisa de ameaça, de coisa que. Novidade. Pô, tudo que é novo assim é meio arriscado. E faz sentido. Imagina, há alguns anos atrás, você se arriscar a entrar na água, por exemplo. Você não sabe que ameaça pode ter na água. O ser humano não foi feito para ficar tanto tempo embaixo d'água. Então, assim, gera uma insegurança para fazer projetos novos. E é muito natural isso, a gente sentir essa insegurança. Só que o que acontece? O mundo que a gente vive hoje, a gente precisa passar por algumas inseguranças, a gente precisa superar algumas inseguranças. E nem sempre a gente consegue superar, né? A gente fica aquele receio, putz, será que é? E qual que é o pior problema que eu vejo que as pessoas cometem muito? O pior erro que as pessoas cometem é se comparar com os outros. O que acontece? Você vê uma outra pessoa conseguindo superar, digamos assim, a insegurança, né? Então, tipo, a pessoa não se sente insegura, ela consegue ir lá fazer. Como você sabe? Às vezes, ela se sentiu insegura. E ela foi lá e fez mesmo insegura. Ela foi. Ela pegou, ela viu que era um desafio e pegou e superou o desafio. É, você tem essa capacidade de fazer isso também. Você também consegue simplesmente chegar e fazer algo que você acredita que talvez você não consiga fazer, que talvez você não esteja preparado. Mas o cérebro vai ficar. Ele vai te atormentar. Ele vai chegar e tentar te impedir. Ele vai te bloquear. Ele vai criar os famosos bloqueios mentais, né? Que é as paredes invisíveis, que eu costumo chamar. Que te impedem de ir além. Não tem nada na sua frente, mas é um bloqueio. É a sua mente te paralisando, né? Te evitando de correr riscos. E às vezes não são riscos, porque
tudo depende da sua análise. Você precisa analisar os fatos, o que está acontecendo de fato, o que está te paralisando, será realmente? É um perigo mesmo? Porque de repente pode ser, né? Mas nem sempre é. A maioria das vezes não é, né? A maioria das vezes é nossa mente falando assim, ai, mas será que vai dar certo? Mas você sabe o suficiente para fazer isso? Você está pronto para esse projeto? Você já... E, e é ruim isso, né? A gente fica impedido. E eu vou te ensinar umas técnicas mais para frente, aqui daqui a pouco eu vou falar, algumas técnicas para você conseguir fazer com que o seu cérebro pare de fazer um pouco pare de criar esses bloqueios um pouco. Então, o que acontece? Esses bloqueios mentais, como eles são criados? A partir das nossas experiências do que a gente viveu no passado. Então, assim, a gente vive uma situação, por exemplo, tem gente que adquire medo de barata. Como é que entra a fobia de barata? A gente tem fobia de barata. Como é que vem isso? Entra na mente. Lá no passado, lá, quando você era criancinha, lá, provavelmente teve alguma experiência com a barata que armazenou uma interpretação daquele momento de uma maneira que fica gravado na sua mente. Então, sempre quando você vê a barata, essa representação, essa cena, eu vou chamar de filminho, tá? Imagina que você produz um filminho e ele fica rodando na sua mente. Vamos imaginar que a gente tem um espaço mental, aquele balãozinho de pensamento, sabe, de gibi? Imagina que a gente tem aquele balãozinho de pensamento. E dentro desse balãozinho de pensamento, ele vai rodar um filminho. O filminho são esses pensamentos, os pensamentos que a gente tem. Então, se eu falar, pensa numa maçã, vai rodar um filminho de uma maçã. Pode ser um filminho congelado, pode ser uma foto, ou pode ser uma cena em movimento. Então, imagina uma corrida de uma maratona. Então, você imagina uma cena lá de umas pessoas correndo uma maratona lá naquele balãozinho, ok? Então, a gente vai usar essa ferramenta como recurso, tá? Então, o que acontece? A gente armazena algumas informações, alguns filminhos, a gente começa a gravar e deixar armazenado para usar como banco de referência. Então, lá atrás, lá quando você era criancinha, lá, viu a barata, você armazena esse filme de alguma maneira no seu cérebro. Então ele fica lá, ele fica lá pronto para ser usado a qualquer momento. Então é assim que a gente armazena as informações que vão ser tiradas para formar o bloqueio mental. Então quando você vê uma barata, vai rodar o filminho vai te paralisar, vai falar, não, essa barata aqui está aqui na minha frente, travou, pronto. Criou um bloqueio mental, ok? Então é isso essa é a mecânica do cérebro para criar essa barreira, esse bloqueio que te impede de dar um passo além. Agora, não sei se vocês pararam para perceber. Eu gosto de dar o exemplo da barata, assim, porque a barata é um ótimo exemplo de bloqueio mental assim, que acontece. E se vocês pararem para pensar, a barata ela é desse tamanho. A minha esposa fala que acha as baratas assim, ó. Mas eu nunca vi uma barata desse tamanho. Vai ter gente que vai falar assim, tem uma barata, não, mas parece, alguns falam que é besouro, alguns falam que é barata, mas enfim, normalmente, em casa, na minha casa pelo menos, elas são pequenininhas, assim, elas não passam do tamanho da mão. E mesmo, vamos supor que tenha a barata maior aqui, vai. Vamos supor que existe essa barata e ela apareça com tanta frequência. Geralmente ela é desse tamanho, tanto é que um chinelo cobre ela, né? Se você bate com o chinelo na barata, ela mata. A barata, todo mundo sabe, isso não dá para negar, a barata não é venenosa. Todo mundo sabe que ela não morde, ela não pica, ela não tem veneno, certo? Então, como foi que entrou no cérebro uma informação de um inseto, de um bicho muito menor? Ele é infinitamente menor que nós, seres humanos, que somos muito maiores, que a única coisa que a gente precisa fazer para eliminar a barata é pisar nela. Se a gente pisar nela, ela morre. Acabou. Não tem... Como é que ela entrou no nosso cérebro de uma maneira que ela bloqueia a gente, impedindo a gente... Eu conheço gente que não entra numa casa se souber que tem uma barata dentro da casa. Eu costumo dizer assim, que eu não entraria numa casa se tivesse um leão lá dentro. Porque eu sei que o leão pode me matar. Mas é um leão, um Rottweiler talvez, um cachorro grande, né? Um Chihuahua não, mas um Rottweiler talvez. Mas tem gente que se comporta como se tivesse um leão dentro da casa, sendo que tem um animal desse tamanho, que não é venenoso. Todo mundo sabe que a barata não morde, que ela não pica, que ela não tem veneno. Então, assim, não tem uma lógica construída, mas assim, como que esse filminho entrou aqui na cabeça dessa pessoa a ponto de paralisar ela como se fosse um leão, né?
O que acontece é a forma como foi armazenada. Por exemplo, eu não tenho medo de barata, eu consigo pegar uma barata na mão assim, sem problema nenhum, eu pego e solto, eu pego a barata viva do lugar, mas isso sou eu. O que acontece? O filminho que tem na minha cabeça não é o mesmo filminho que tem na cabeça de uma pessoa que tem medo de barata. Então, o que acontece? A forma como é armazenado essa imagem, esse filminho, faz toda a diferença. Então, o que bloqueia de fato não é a barata em si, não é o inseto em si, é a forma como foi armazenada. Então, geralmente, tem pessoas... Por que eu falei do tamanho da barata? Por que minha esposa fala assim, tem a barata que eu vi é desse tamanho? Porque ela está armazenada desse tamanho no cérebro. Então, o filminho, para a mente dela, na mente dela, o balãozinho dela lá, tem uma barata muito maior armazenada. E isso vai fazer toda a diferença. Se você visse uma barata do seu tamanho, você ia ficar parado na frente dela? Eu não ia. Se ela já fosse desse tamanho, já ia ficar já meio... Já ia falar, pode não ser venenosa, mas um bicho desse tamanho aí, não sei não. Será que ela não vai me picar? Já é diferente, entendeu? Ver uma barata grande assim, e muita gente armazena ela até maior. Tamanhos absurdos. Tem gente que o filminho ou então é um enxame de barata. Tem gente que armazena a informação, esse filminho, como se tivesse várias baratas atacando ela, assim. Então, esse é o filminho que ela vai pegar e puxar na hora para ver, para fazer a comparação. E é isso que faz a paralisia, que faz a pessoa paralisar, o bloqueio mental. E por que eu estou fazendo isso? Porque assim, é uma forma de explicar o que está acontecendo aqui. Então tem um filminho que está acontecendo aqui. Às vezes o filme não precisa ter imagem, às vezes pode ser só uma voz. Às vezes a voz está aqui, está longe, perto, dentro da cabeça. Isso tudo faz diferença, tá? Então às vezes tem uma voz falando, você não vai conseguir, você é incapaz. E se você tem essa vozinha dentro da sua cabeça, sussurrando, eu vou ensinar algumas técnicas aqui de PNL, de programação mental, que vai ajudar vocês a lidar com voz interna. A voz interna é uma das coisas bem simples de resolver. Eu vou fazer até um exercíciozinho aqui, que é o seguinte, ó. Imagina o seguinte, ó. E mentalmente conta até 10. Então, mentalmente você imagina você contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagina uma vozinha contando esses números, de 1 a 10. E em looping, tá? Então, quando chegou no 10, volta para 1 e fica contando na sua mente. Imagina isso. Agora, imagina um botãozinho aqui, ó. Vou pôr aqui, até aqui assim, um botãozinho aqui do lado. Eu vou fazer o botãozinho de sobe e desce, tá? Imagina esse botãozinho aqui. Vou colocar até mais aqui. Sobe e desce. Então, imagina um botão de volume. Sobe. Quando eu fizer isso aqui, ó, imagina a voz aumentando. Eu até baixei um pouquinho aqui, que pra mim, assim, é como se estivesse gritando. É uma voz mental que ficou alta. Então, não sei se repararam, eu baixei um pouco aqui. Então, imagine de novo. Então, vocês percebem que quando aumenta assim, dá um negócio, né? Agora faz o seguinte, essa mesma voz, imagina, ó, quando chegar aqui, onde está minha mão aqui, ó, vai zerar. Ela vai sumir. Então, tá aqui o botãozinho. Vocês percebem que vocês conseguem controlar a voz interna? E é simples assim. É simples assim. É desse jeito que é armazenado na nossa mente. É desse jeito que o nosso cérebro funciona. O que acontece? O cérebro ele tem uma maneira de fazer, de usar essas mecânicas, de usar esses recursos de uma maneira automática. Ele mesmo faz sozinho. Ele consegue automaticamente pegar, em qualquer momento ele pega, puxa aquele videozinho lá da barata no momento certo que precisa, e você olha pra barata e fala, ai meu Deus, porque você tá vendo aquele videozinho com a barata desse tamanho, dá medo. E o videozinho que tem na minha cabeça, não. Ela é pequena. Não sei se vocês estão vendo, a representação interna do meu vídeo, a barata é desse tamanho. Então ela é menor do que
Imagino. Então, o que que acontece? Se você imaginar a barata assim, ó, imagina ela encolhendo, 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 até ela ficar pequenininha, desse tamanho assim. Se você imaginar ela assim, olhar para ela, você vai perceber que ela talvez não assuste tanto. E se ainda estiver assustando, imagina ela rosa ou verde com bolinhas, com umas cores meio bizarras, assim, nada a ver. Mas assim, imagine uma carinha assim, bem delas felizinha, assim, de desenho animado, assim, pequenininha. Vê se você sente tem a mesma sensação de medo. É diferente de você ter uma imagem dessa e uma imagem dessa, assim, pequenininha. Então faz toda a diferença. E a mesma coisa, você consegue controlar a voz interna, aquela voz que fica dentro da sua mente, falando assim, você não vai conseguir, você é incapaz, que não sei o que, você pega e fica quietinho, fica na sua, deixa que eu faço aqui, e ela simplesmente muta. Se você pegar e baixar, imagina um botão, o botãozinho que eu imagino é de girar, assim, então eu mentalmente, quando eu começo a ouvir alguma voz interna minha, você não consegue, você é incapaz, eu faço assim. E bora pra frente. E vocês vão perceber que faz toda a diferença. É uma ótima, é uma excelente ferramenta, que é da PNL, tá? Que é modificar as modalidades, submodalidades. Basicamente é você pegar os pensamentos e moldar eles de uma maneira diferente. É o videozinho, é você controlar, é como se você editasse o videozinho que está passando naquele balão de pensamento. Então, o que acontece? A gente armazena algumas informações, essas informações a gente busca e a gente tira um comportamento a partir desse balãozinho aqui, dessa imagem, desse videozinho que está rodando aqui, ou então dessa voz que às vezes fica, né? Às vezes fica uma vozinha falando, mas você vai conseguir? Mas vai dar certo dessa vez? Mas você lembra que deu errado da última vez? Mas que não sei o que lá. Então fica aquela vozinha falando. O que você faz? Baixa o volume, acabou. E a pessoa para de encher o saco, né? Experimenta fazer aí, vê se funciona. E põe nos comentários aqui se deu certo, se vocês aplicaram. Comenta aí, eu gosto de saber como vocês lidam com... Como aplicando as técnicas. Porque assim, eu tenho a minha experiência, comigo funciona muito bem. Eu aplico várias dessas técnicas, muitas delas causaram muitas mudanças, transformações, assim, melhorias para mim. Eu aplico na minha esposa, aplico no meu filho e para eles também tem feito muita diferença. E assim, mas eu quero saber de vocês, assim, de vocês aplicando em vocês mesmos se tiver algum resultado, tá? Então comenta aqui embaixo. Então voltando aqui, e o que acontece? A gente tem essa primeira técnica aqui que vai ajudar muito vocês a lidar com essa insegurança, com essa dúvida, com essa... às vezes é baixa autoestima, não sei dizer, mas assim, às vezes você fica, mas será que eu vou conseguir? Será que... essa incerteza, né? Será que vai dar certo? Será que eu estou pronto? Será que eu já sou capaz o suficiente para fazer? Então, uma das coisas que acontece é isso. Aparece vários balãozinhos de pensamento que está falando, ou está falando com você, que você não é capaz, perguntando, fazendo essas perguntas, ou você está provavelmente vendo algum videozinho, algum filminho de você não conseguindo fazer de alguma outra vez do passado, ou então de alguma coisa que talvez nem seja você, talvez você tenha visto outras informações. E aí vai entrar na minha segunda técnica. Como que é armazenado esses videozinhos aqui? Esses videozinhos aqui são armazenados através de experiências que a gente recebe dos 5 sentidos. Então, do tato, olfato, paladar, enfim, a gente recebe, grande parte pelo menos comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu armazeno muita informação visual, então eu vou falar, você pode ver, minha linguagem é toda voltada, assim, é um videozinho, é uma imagenzinha, porque assim, eu tenho muita facilidade de armazenar imagens. Visual, assim. Mas tem gente que por exemplo, minha esposa, ela armazena muito cheiros, aromas, ela tem muitas lembranças com cheiros. E, e o ouvido dela também é bem bom, assim. No meu caso, assim, poucas vezes tem essas vozes internas que parece até aqueles desenhos que tem o diabinho e o anjinho, que fica um falando de cada lado, assim, eu pego, abaixo o volume, vai brigar no mudo os dois e eu entro para fazer o que eu acho que eu devo fazer. E então, essa é a primeira técnica. E o que acontece? Como que é armazenado esse banco de videozinhos, esse banco de sentidos, né? Através dos nossos 5 sentidos, a gente armazena, a gente recebe,
e a gente armazena, então, através de experiências. Só que tem um pequeno detalhe, e aqui vai entrar outro pulo do gato legal, assim, que vai fazer toda a diferença, tá? O que acontece? A gente não precisa vivenciar uma experiência para a gente armazenar ela. A gente pode imaginar uma experiência e a gente consegue armazenar ela. Eu vou explicar. Quer ver um exemplo? Imagina assim, vocês indo para a cozinha de vocês. Vocês aqui, assistindo o vídeo, imaginem vocês indo para a cozinha da casa de vocês. Ou da casa da mãe de vocês. Imaginem vocês indo até a cozinha. Imaginem que vocês pegam um limão, numa cesta de fruta, corta o limão, vai pegar o limão e espremer na boca, assim, ó. Ó, até arrepiou. Tá vendo? Eu não chupei limão agora. Não chupei. Eu não tava na cozinha. O que acontece? Eu criei uma experiência na minha mente, mental, de que eu fui até a cozinha, eu imaginei eu indo até a cozinha, eu imaginei pegando o limão, eu imaginei eu cortando o limão no meio, e eu imaginei pingando. Quando você imagina, você cria esse banco de informações só de imaginar. O seu cérebro ele não precisa da realidade, da informação real. Ele não precisa que você execute. Então, só de você imaginar alguma coisa, você consegue armazenar essas informações. Quer ver um outro exemplo? Experimenta assistir filme. Às vezes a gente... Nossa, filme, por exemplo, eu costumo, assim... eu choro pra caramba em filme. Eu dou risada, eu fico nervoso, eu dou soco no sofá, às vezes, quando eu fico nervoso no filme, eu fico, não aguento, vai pra lá, vai pra lá. Eu fico conversando com a pessoa. Por quê? E não faz sentido nenhum, são atuações. Você sabe que aquilo não está acontecendo, mas a gente se manifesta assistindo uma tela. Então, assim, só de você ver alguma cena, você já consegue armazenar isso de alguma maneira como informação. Só que agora vem o pulo do gato que eu falei. A gente tem um recurso, que é a televisão, que nos dá muita informação de coisas que a gente não precisava. De coisas que são produzidas de alguma maneira para nos gerar medo. Porque, assim, não nada contra, tá? Mas, assim, as informações que são recebidas na TV, a TV tem um objetivo. Eles precisam de atenção e retenção. Eles precisam que vocês assistam, que fiquem olhando para a TV o máximo de tempo possível e eles precisam, então, de alguma maneira, chamar a atenção de vocês para vocês pararem no canal e ficar olhando para aquele canal durante o máximo de tempo possível. Então, eles vão colocar alguma informação de alguma maneira que te chame a atenção. Geralmente, eles chamam atenção por medo. Notícias chamam muito, tragédias, assaltos, enfim, diversas informações que talvez, às vezes, seriam até desnecessárias para a gente. A gente não precisa saber, porque, assim, você saber que você está correndo... não, na verdade, assim... A informação da TV não necessariamente é importante. Então, o que acontece? Eles falam assim, a TV, a noticiário principalmente, é informação. Mas, assim, que tipo de informação é essa, né? Porque, às vezes, é uma informação que simplesmente está te ajudando a armazenar um monte de coisas, um monte de videozinhos aqui que tá te gerando essa insegurança, esse medo, talvez, e desnecessário. Então esse é o pulo do gato. Eu, por exemplo, eu não assisto mais TV. Eu parei de assistir televisão. Eu consumo muito vídeo aqui do YouTube, mas assim, eu direciono o assunto que eu quero ver. Então eu procuro evitar informações que vão me gerar medo, que vão me gerar pavor, porque assim, podem, de tanto ficar assistindo, de tanta repetição de informações de medo, eu vou ficar uma pessoa mais retraída. E assim, isso é uma coisa assim que fica a critério de vocês, claro. Mas assim, eu parei de assistir televisão, e quando eu parei de assistir televisão, a minha vida mudou da água pro vinho. Da água pro vinho. Mudou muito, 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 mas muito. E uma coisa que eu percebi, assim, que antes eu falava assim, não, eu preciso me manter informado, eu preciso saber das coisas, né? Eu preciso saber do que está acontecendo no mundo.
E eu comecei a perceber que eu, sabendo das coisas que estavam acontecendo no mundo, eu não estava fazendo nada. Tipo, vamos supor, eu estou sabendo da fome na África. Pô, triste, é triste pra caramba, é um negócio assim ruim, né? Mas e aí? Eu não estava fazendo nada. Não posso ajudar, eu ficar triste só vai me deixar triste. Eu não tinha como tomar uma atitude, uma ação. Então, o que eu fiz? Eu parei de assistir TV e comecei a tentar tomar mais ações, mais atitudes. Então, sei lá, você quer ajudar a gente quer, às vezes, eu gosto muito de ajudar o próximo, ajudar as pessoas de alguma maneira. E o que eu fiz? Ao invés de ficar assistindo e sabendo que tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, eu, de alguma maneira, ajudar. Então, eu fazer doações, de repente. Eu vejo que muitos aplicativos hoje em dia incentivam, né? Eles chegam e falam assim, quer fazer uma doação para tal pessoa? Eu pego lá e falo, pô, legal, vamos fazer uma doação. Eu acho que dessa maneira eu estou ajudando mais as pessoas e vendo menos tragédia, eu estou ajudando eu também. Os filminhos que passam aqui no meu balão de pensamento são filminhos bons, são filminhos que me ajudam a atingir os meus objetivos. Então, o que acontece? Quando eu procuro um vídeo no YouTube, eu não fico procurando tragédia, eu não fico procurando desgraças, eu fico procurando como melhorar minha vida, como coisas que estão alinhadas com meus propósitos, com meus objetivos. Então, eu começo a alimentar o meu banco de dados de coisas que eu preciso realmente. Na hora que o meu cérebro puxar a informação, ele não vai puxar informações que eu armazenei de notícias, de tragédias, de coisas negativas. Então, por isso que eu leio muito também hoje em dia. Hoje em dia eu leio, inclusive eu estou até com um livro aqui, que eu estava dando uma revisitada aqui. Eu vou fazer um vídeo também em breve de foco. Eu recomendo muito vocês, ó, eu faço muitas anotações aqui, ó, nos livros, eu risco, rabisco tudo, escrevo em cima. Bom, mas o que eu quero dizer? É começar a criar um banco de informações de armazenamento de pensamentos que vão te ajudar a ir para frente, a te impulsionar e não te paralisar. Porque hoje, se você está paralisando porque você está com dúvida, porque você está com não sei o quê, que não sei das quantas, o que acontece? Você vai começar a ficar paralisado, você vai falar, putz, será que eu estou pronto? Será que eu sou capaz? Será que não sei o que lá? Por quê? Porque você está armazenando muitas informações que estão te deixando para baixo. Então essa é a segunda dica, e tem mais uma, a terceira, que também um outro pulo do gato vai ser demais, assim, fica até o final aqui, que tem mais um pulo do gato aqui, muito bom, tá? Mas, então é isso, você presta atenção no que você está armazenando. Você ficar armazenando informações negativas, talvez não vão te auxiliar a ir para frente, né? Talvez vão ficar te paralisando. Bom, e por fim, a terceira dica. O que acontece? Se você ficar se repetindo para você que você não consegue, que você é incapaz, o que você fala para você, o que você mesmo repete, o que você fala para as outras pessoas, o seu cérebro vai armazenar aquilo como uma verdade. Não tem aquela velha expressão de uma mentira contada milhares de vezes passa a se tornar uma verdade? Então é isso que acontece. E acontece internamente aqui no nosso cérebro. Ele vai armazenar toda a informação que você põe para fora, ele armazena para dentro. Então é um looping. Ele sai daqui, entra aqui, sai daqui, entra aqui. Vai ficar. E quanto mais você repetir, mais vai fazer sentido para você. O seu cérebro vai cada vez mais entender que isso é uma verdade. Então, assim, se você ficar repetindo, mas eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu... Você não... esquece, não fica repetindo. Se alguém... às vezes as pessoas também vão falar e assim... quanto mais você ouvir, quanto mais você repetir isso, mais vai se tornando verdade, vai criando raízes no cérebro. E vai ficando cada vez mais difícil de você acreditar o contrário, né? Por quê? Porque você está se convencendo muito. Uma ótima estratégia. Parece assim que é besta, que é idiota, mas que funciona muito. Repete ao contrário. Mesmo que você saiba, é mentira, mas é aquilo lá. Repete uma mentira 1 milhão de vezes, ela vai virar verdade. Então fala assim, não, eu sou confiante, eu sou capaz, eu consigo. Eu sou confiante, sou capaz, eu consigo. Eu sou confiante, sou capaz, eu consigo. Você vai ficar repetindo isso tanto
Porque o seu cérebro vai começar a entender que isso é verdade. E vai começar a virar verdade realmente. E experimenta aplicar essas 3 técnicas que eu passei. Veio a voz interna, você pega e baixa o volume. Baixa o volume. Em vez de voz interna, já faz aquele o botãozinho. Eu costumo fazer o botãozinho aqui. Então veio a voz interninha aqui, já... Cala a boca, deixa que eu faço. Tem as imagens lá, tal. Controla as imagens, dá um pause, dá um play, põe uma troca de imagem, assiste vídeos motivacionais, vídeos positivos, vídeos que vão te levar a conseguir fazer. Vídeos de pessoas que não conseguiam e conseguiram fazer. Hoje em dia você consegue assistir muita coisa no YouTube, muita coisa na internet. Então você consegue encontrar pessoas que estão tendo o mesmo problema que você está tendo, só que já conseguiram resolver, que já conseguiram ir para o próximo nível. Então o que acontece? Assiste esses vídeos para entender o que elas fazem. E isso aí vai ficar armazenado. Você começa a se imaginar fazendo o que elas estavam fazendo, o que elas passaram, o que elas fizeram quando aparecia aquela imagem aqui. Começa a construir o seu videozinho, lembra? O videozinho ele não precisa realmente existir. Se uma pessoa chega e fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos supor, eu tinha vergonha de falar em público na plateia. Aí eu peguei, fui lá, fiz pose de confiança, fui lá na frente e comecei a falar assim, imagina você fazendo isso tudo, para ver se você não consegue fazer igual. Começa a criar esse videozinho para você. Então, e a terceira, começa a repetir o que você quer atingir, não o que você julga ser os seus defeitos. Porque isso, na verdade, são rótulos. São rótulos que você mesmo construiu, que você criou e que você está repetindo e está virando verdade. Virou uma verdade, já está enraizada. É só você começar a repetir a outra que a raiz vai se desfazendo e vai formar outra raiz. Então, se você começa a repetir, eu sou confiante, eu consigo, eu sou capaz... Vão começar a criar novas conexões neurais. Essas conexões neurais são tipo raiz mesmo, né? Tem até, os neurônios têm até umas raizinhas assim, que juntam uma nas outras. Assim. Então, vai começar a criar novas conexões. Essas novas conexões vão se tornar verdade. Então, tipo, para de repetir o que você não é e comece a repetir o que você é. O que você quer ser. O que você gostaria de ser. De como você quer ser. Para de falar, porque... eu sou incapaz, eu não consigo. Começa a falar assim, eu consigo. Mesmo que seja mentira, mente para você. Se você quer mentir para alguém, mente para você. Mente para o seu bem. Às vezes a gente fala assim, mas eu não gosto de mentir, que eu não sei o que lá. Não, isso já é uma mentira, porque se você fosse falar a verdade para todo mundo, às vezes a gente não fala a verdade para as pessoas porque pode magoar as pessoas. Então a gente acaba mentindo. Eu lembro de um... Acho que foi uma amiga minha que falou uma vez, eu jamais mentiria para o meu filho. E logo em seguida ela falou assim, eu menti para ele porque se eu falasse a verdade ele ia ficar magoado. Eu falei, acabou. Então assim, é isso, sabe? Às vezes a gente mente, não para causar mal, mas a gente mente para poupar a pessoa de alguma coisa. Já pensou? Minha esposa chega e fala assim, eu tô gorda. Fala, tá muito. Isso ofende. Sabe? Então nem sempre você precisa falar a verdade. E se você vai mentir, mente pra você. Mente pra você até isso aí virar verdade. Uma hora isso vai virar verdade e não vai ser mais mentira. Então, assim, usa essas 3 técnicas. O voluminho da voz interna, essa aí é uma das melhores, né? Porque é você mesmo falando pra você, você fala assim, cala a boca. O segundo é o filminho, né? Que você armazenar filminhos positivos, armazenar histórias de pessoas que já conseguiram atingir o que você quer fazer. E a terceira é repetição. Começar a repetir frases que fazem mais sentido com o que você quer. Então, assim, mesmo que você ache, mas eu não sou confiante. Então, começa a falar que porque uma hora vai ser. A confiança, uma pessoa confiante, ela ganha treinando. A pessoa não nasce confiante, ela treina até ela ficar confiante. Então, o primeiro treino que você vai precisar fazer é esse. É você falar que você é. Você falar o que você quer ser. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que tenha ajudado muito. Espero que vocês apliquem essas técnicas e que comentem aqui essas técnicas aqui. Eu quero saber de vocês como é vocês aplicando as técnicas em vocês mesmos, tá? Não se esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever, ativar os sininhos aqui que vai ajudar muito para mim, tá? E muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.